Olá, pessoal. Hoje é a nossa última aula de nivelamento. Vamos fechar, então, com chave de ouro e vamos ver, então, a competência para as ações previdenciárias. É um tema super importante, né? Porque, para dar início, então, ao andamento processual, a gente precisa primeiro distribuir essa ação. Então, dependendo, né, da situação que eu estou cuidando, da ação previdenciária, a gente vai tratar, então, do tema competência. Tudo bem? Então, falando de competência, a gente tem que falar um pouquinho de jurisdição, que é a atividade do Estado, que tem por objetivo fazer atuar concretamente a lei nos conflitos de interesse. E a competência, então, é a delimitação da jurisdição, que traduz a ideia de divisão da jurisdição entre os órgãos, então, do judiciário. O que acontece? Para quem não está acostumado a fazer as ações previdenciárias, acaba militando mais na justiça estadual. E é um pouquinho diferente, né, das ações previdenciárias, porque, na maioria das vezes, a gente vai propor essa ação, então, na Justiça Federal. Então, hoje nós vamos verificar quais são as hipóteses, então, que nos levam a ingressar com uma ação na Justiça Federal, quais as hipóteses, então, que nos levam, então, a ingressar com uma ação na Justiça Estadual, tá? E também algumas particularidades da Justiça, então, Federal. Então, a competência previdenciária, ela vai estar disposta, então, na Constituição Federal. No artigo 109 da Constituição, então, vai retratar essa competência federal para as causas em que forem no valor de até 60 salários mínimos. Então, a gente tem a competência do JEF. A competência do JEF está determinada na lei do JEF, que é a Lei 10.259, no artigo 3º. Então, vamos anotar aí. Então, falando de competência, artigo 109 da Constituição Federal, seus incisos e parágrafos. E também, falando, então, de competência federal aí na Justiça Especial, no JEF, nós temos, então, o artigo 3º da Lei 10.259, de 2001. Então, o que traz o artigo 109? Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica, e aqui o INSS é uma entidade autárquica, então ela está incluída aqui, ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Então, muito bem. Autarquia previdenciária, o INSS é uma autarquia. Então, ela está incluída aqui. Então, as ações em que ela for ré, que principalmente na previdenciária ela vai ser ré, as causas são de competência dos juízes federais. Preste atenção, então, na parte final, então, do artigo. Exceto, então, quando o INSS for parte, a União ou uma empresa pública, salvo essas ações aqui, não são de competência federal. Então, olha só, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho, não estão excluídas da competência federal, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, o primeiro ponto que o artigo 109 destacou aqui para a gente, sendo a autarquia, a ação é de competência da Justiça Federal. E, no final, o que ela disse para a gente? Excluído que as de acidente de trabalho. Então, vejam que as ações em que forem tratados acidentes do trabalho estão excluídas. Se elas não são, então, da Justiça Federal, por exclusão, elas são de competência da Justiça Estadual. Tudo bem? Então, o artigo trouxe já duas informações para a gente. Então, o que é importante a gente observar também? Então, o INSS é parte. Quando ele é parte, via de regra, Justiça Federal.
Quando ele for parte, mas se tratar de relação, então, de acidente de trabalho, Justiça Estadual. Tudo bem? Então, que eu vou ter que verificar essa situação. Primeiro, como nós vimos, a justiça ela é um pouquinho diferente, né? Na justiça estadual, a competência dela está dividida em municípios, em comarcas. E a Justiça Federal ela tem uma divisão um pouquinho diferente. Então, ela está dividida de que forma? Ela está dividida por regiões, né? Então, nós temos os tribunais federais, nós temos 5, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. O da nossa região São Paulo, aqui é o da terceira região. E o que acontece? Ele está dividido em seções. Então, o TRF ele é dividido em seção, em seções. Pegando como exemplo aqui a nossa região, que é a terceira região, mas como a gente está falando para o Brasil inteiro, funciona da mesma forma. Depois nós vamos ver só os estados que abarcam cada região, que eu trouxe aqui para vocês. Mas, como exemplo, vocês vão aplicar também na região de vocês aí. Tudo bem? Então, o TRF está subdividido, então, em seção. O que é a seção? A seção é o estado. Tá? Então, a seção se refere ao estado. E dentro dessa seção, que é o estado, nós temos as subseções. Tá? Então, seção é o estado e as subseções são as regiões, então, que abarcam dentro do estado. Tudo bem? E essa subseção, ela pode compreender o quê? Vários municípios também. Tá bom? Então, depois eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. Tá? Muito bem. Então, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquele onde houver ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então, quando falamos de benefícios previdenciários, nós vamos dar entrada, então, na ação no domicílio do autor. Tudo bem? Essa seria a competência. Mas nós vamos verificar que, por algumas particularidades, a gente vai poder também propor ação em outros locais. Mas espera um pouquinho, nós já vamos ver isso. Tá? Então, muito bem. Deixa eu só apagar aqui. Ficou bem juntinho aqui, né? Deixa eu ver aqui, só para dar uma separadinha. Muito bem. Então, olha só. O que acontece? Vamos pegar, então, aqui o autor. Eu não falei para vocês que é o domicílio do autor, então, que vai trazer para a gente o local onde a gente vai propor a ação? Muito bem. Se a competência for da Justiça Federal, ela está dividida em seção, por estado. E dentro do estado eu tenho as subseções. Tudo bem? Pode ser que a ação que eu for propor no domicílio do autor não tenha Justiça Federal, ou não tenha Juizado Especial Federal. Como é que a gente faz, então, nessa situação? Né? Então, vamos supor que essa pessoa more
mora em Cotia. Bem? Cotia não tem justiça federal, também não tem juizado especial federal. Certo? Muito bem. Então, onde eu vou poder propor essa ação? Cotia, então, está no estado de São Paulo. Então, abarca o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, o que eu preciso verificar? Qual é a subseção que abarca a cidade? Certo? Então, não havendo justiça federal, o que eu posso fazer? Eu posso propor a ação na subseção que abarque essa cidade. Eu posso também usar o quê? A competência delegada. Tá? O que é a competência delegada? A competência delegada ela pode ser utilizada quando não tiver no domicílio do autor, não tiver sede da Justiça Federal ou Juizado Especial Federal. Então, ele pode se valer o quê? Da subseção que abarque aquela cidade, ou ele pode entrar o quê? Na competência delegada. Então, olha só, a competência delegada ela vem determinada pelo parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, que diz: serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então, vejam bem, quando a ação for de competência da Justiça Federal, seja ela até 60 salários mínimos, que é a do JEF, ou seja ela vara federal, eu posso propor, quando no domicílio da parte não tiver sede da Justiça Federal, eu posso propor ou na subseção que abarque, ou posso propor na competência delegada. E aí eu poderia propor onde? Na Justiça Estadual. Tudo bem? Mas já tenho que fazer o quê? Abrir uma preliminar, um tópico, dizendo que eu estou fazendo uso da competência delegada, descrita no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal. A competência delegada, então, ela pode ser utilizada tanto nas causas do Juizado Especial Federal, quanto para aquelas que vão para a vara federal. Tudo bem? Em ambos os casos. Então, olha só, Cotia não tem nem JEF, nem vara federal. Então, eu posso utilizar a subseção que abarque ou a competência delegada. Ou a gente vai ver daqui a pouco ainda a súmula 689 do STF. Como é que eu sei se no lugar tem ou não Justiça Federal? Como é que eu sei qual é a subseção que abrange, por exemplo, a cidade de Cotia? Tá, eu não quero, vamos supor que eu não quero utilizar a competência delegada. Não quero ir para a Justiça Estadual. Eu quero propor na subseção. Como é que eu sei qual é a subseção que abrange a cidade de Cotia ou a cidade que eu quero? Então, tem uma dica para vocês. Eu posso até abrir aqui da terceira região, que é o mais fácil, que eu conheço mais. Mas, para quem está em outros estados, é só a gente entrar no site do tribunal e verificar essa situação. Então, a gente tem que procurar lá por jurisdição. Então, deixa eu ver se a internet estiver funcionando aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Como é que eu faço? Eu vou no site. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, no nosso caso, é o TRF3. Vou no site do TRF. Aqui no canto esquerdo, né, do TRF, a gente vem em fóruns e juizados. Aí eu vou ter aqui jurisdições, está vendo? No canto. Aí ele vai me trazer jurisdições por subseções ou jurisdições por municípios. Qual for mais fácil de localizar, né? Então, vamos entrar aqui por município, só para vocês
Olha só. Vamos procurar Cotia, que é o nosso exemplo lá. Né? Vamos procurar, eu vou procurar a cidade que eu quero. Ó. Aqui, Cotia. Né? Então, vai aparecer aqui, ó. Cotia, Osasco. Então, é Vara Federal de Osasco. Juizado Especial Federal Civil de Osasco. E aí eu descubro onde é. Se eu quiser descobrir outra cidade, eu venho aqui, puxo pela cidade e vejo onde é a competência, então, da subseção. Tudo bem? Aqui eu também posso pesquisar por subseção, ó. Abriu aqui? Olha lá, a subseção, ele traz todas as subseções. E se eu vier aqui em Osasco, vamos pegar de Osasco, né, que é a sede. Sede é o local, então, onde fica localizado o Juizado Especial Federal ou a Vara Federal. Tá? Quando o segurado ele morar no lugar onde é sede, obrigatoriamente ele vai ter que propor na sede. Tá? Quando não tem na sede, aí sim ele vai poder utilizar, então, a competência delegada. Vamos pegar aqui, ó, Osasco, tá vendo? É a 30ª subseção. Aí ele traz o quê? As cidades as quais estão abarcadas. Então, a sede é Osasco. É onde se localiza a estrutura física da Vara Federal, do Fórum Federal e do Juizado Especial Federal. E aí, quais as cidades que estão, então, abarcadas por essa subseção? Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e, é óbvio, Osasco. Certo? Então, nesse caso aqui, essa subseção abarca todos esses municípios. Qual que é a sede? Osasco. Então, se o meu segurado mora em Osasco, onde eu vou ter que propor a ação dele? Em Osasco. Seja no Juizado Especial Federal, seja na Vara Federal. Tudo bem? Ah, o meu cliente mora em Carapicuíba. Carapicuíba tem sede? Não tem sede. Não tendo sede, ele pode propor na subseção, que no caso é Osasco, ou ele pode utilizar a competência delegada, ingressando com ação na Justiça Estadual, já dizendo que ele está utilizando a competência delegada. Tudo bem? Fácil, né? Agora deu para entender e dá para pesquisar também qual é a subseção. Ou, por exemplo, ele está perguntando, eu quero propor em Barueri, mas a pessoa mora em Cotia. Tá? Se você propor em Barueri, o que acontece? O juiz vai se declarar incompetente. Quais são as opções para esse cliente? Propor, então, na subseção que é Osasco, propor na competência delegada mesmo no Fórum Estadual de Cotia, ou então, a gente vai ver agora a súmula 689. Qual seria a outra alternativa? Tudo bem? Então, é bem simples, vocês conseguem pesquisar no site aqui qual é a subseção. Eu vou falar agora, doutora. Tá? Então, pela súmula 689 do STF, o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do estado membro. Então, essa seria a outra opção, da capital. Só tem um detalhe. Se for sede, se tiver, aí não. Ele tem que propor obrigatoriamente na sede. Ok? Tudo bem? Então, bem tranquilo. Então, ele teria essas 3 opções. E se eu estiver falando de JEF? Se eu estiver falando de JEF, então, o segurado poderia propor, se for na sede, obrigatoriamente na sede, aí não tem discussão.
Mas se não tiver, vamos pegar o caso aqui de Cotia, mas seja Jeff, nesse caso. Então, ele poderia propor, então, as causas até 60 salários mínimos. Tem que ser propostas no Juizado Especial Federal. Ele poderia utilizar, então, se não fosse sede, como não tem, ele pode utilizar a competência delegada ou o chefe da subseção. Do mesmo modo. Tudo bem? Só muito pouquinho. E agora a gente tem que fazer uma observação bem grande. Por quê? Nós vimos que, no caso, as ações relativas a acidente do trabalho, a justiça é estadual. E a competência é originária. Então, se o benefício tiver uma causa relacionada ao trabalho, né, uma doença profissional ou um acidente do trabalho, uma doença laboral, eu vou ter que propor na justiça estadual. Quando a competência, então, é estadual, de forma originária, porque trata de acidente do trabalho, o que acontece? Para onde é que vai esse recurso? Esse recurso vai para onde? Quem se atreve? Então, aqui a competência é originária. Sendo competência originária, o recurso vai para o Tribunal de Justiça. Tá? Agora, quando falamos de competência delegada, a competência de onde? Federal. Sendo a competência federal e eu estou utilizando a competência delegada, o recurso vai para onde? O recurso vai para o TRF da região. Tudo bem? Então, propus uma ação. Vamos pegar um exemplo. Propus uma ação acidentária. Tudo bem? Acidente de trabalho, um benefício por incapacidade. Propus a ação na Justiça Estadual, competência originária da Justiça Estadual. Perdi, tenho que ingressar com recurso. Onde vai o meu recurso? Tribunal de Justiça. Tudo bem? Agora, entrei com benefício previdenciário, me valendo da competência delegada. Nesse caso, a competência originária de quem? Da Vara Federal, do Juizado Especial Federal. Meu recurso, se for Vara Federal, vai para onde? Vai para o Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então, essa confusão vocês não podem fazer. Tudo bem? Tem que ficar bem claro isso na cabeça. Tá? Aí fica fácil, né? Tudo bem? Então, olha só. O parágrafo 4º vem justamente dizer isso para a gente. Na hipótese do parágrafo anterior, aqui está falando da competência delegada, o terceiro, o recurso cabível sempre será para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Tudo bem? A mesma coisa acontece no JEF. Se eu propor uma ação, né, e ela for de natureza previdenciária, e eu utilizei da competência delegada, para onde vai o recurso, quando eu estou falando de competência delegada? Para as turmas recursais. Tudo bem? Bem clara essa situação, né? Bem simples, bem fácil. E uma outra situação que a gente também não pode deixar de analisar é a questão da competência em razão da pessoa. Quando a gente estiver falando, então, de mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, a propositura do mandado de segurança, ele deve ser proposto de acordo com a competência que é em razão da pessoa. Tá? O mandado de segurança e o habeas data, eles não cabem na Justiça Federal. Desculpa, no Juizado Especial Federal, perdão. Então,
falando de novo, para ficar bem claro. O mandado de segurança e o habeas data não podem ser propostos na Justiça Especial Federal, no Juizado Especial Federal. Tudo bem? No juizado, não. Qual é a única hipótese que vai caber, então, mandado de segurança no juizado? Só contra ato do juiz do JEF. Tudo bem? Então, não cabe mandado de segurança no JEF. Tudo bem? Preciso entrar com mandado de segurança lá por conta de um direito líquido e certo para o meu cliente, numa ação previdenciária. Vou poder propor no JEF? Não. Então, não cabe. Para reclamar algum direito ali, algum direito líquido e certo, não. Eu vou ter que propor na vara federal. Tudo bem? Agora, tem uma única hipótese, então, que cabe mandado de segurança, então, no JEF. É contra ato do próprio juiz. Então, se eu não tenho lá uma peça para manejar contra o ato praticado pelo juiz, contra o juiz cabe o mandado de segurança. Tudo bem? Só nesse caso. Aqui eu trouxe o exemplo. Então, ó, os tribunais regionais federais, nós temos cinco, eles são divididos por regiões. Então, a primeira região ele vai abarcar todos esses estados. Então, cada estado equivale a uma seção. Tá? Então, a primeira região abarca então, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Estado do Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Várias regiões, né? Várias seções. Na segunda região, então, são os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Terceira região, que é a nossa região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta região são os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a quinta região, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tudo bem? Então, cada estado equivale a uma seção. E dentro da seção, que é o estado, então, nós temos várias subseções. E a subseção ela vai, então, abarcar vários municípios. Tudo bem? Falando, então, um pouquinho do JEF, a competência está definida, então, pelo artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, as causas até 60 salários mínimos, a competência aqui é absoluta. Então, a propositura tem que se dar no Juizado Especial Federal. Lembrando que a gente também pode utilizar a competência delegada, aqui nesse caso. Então, se não tiver no domicílio do autor o JEF, eu posso propor na competência delegada. Propondo na competência delegada, o recurso vai para a turma recursal. Tudo bem? E tem uma questão também que a gente tem que levantar e falar sobre ela, porque é muito comum. O que acontece? No momento da propositura da ação, o valor da causa ele é determinado no momento que eu ingresso com a ação. Que a gente pega os valores que tem atrasados, as parcelas vincendas e as vencidas, e formamos o valor da causa. O que acontece? É muito comum, no momento de julgar, o juiz antes manda para a contadoria e a contadoria volta com o processo apurando muitas vezes o valor superior a 60 salários mínimos. Então, há muitos juízes que se julgam incompetentes em razão do valor, ter ultrapassado 60 salários mínimos, e esse é um problema. Por quê? A justiça ela demora para julgar, deveria ser célere, e esse valor ultrapassa. E muitas vezes o juiz a vara, né, vai lançar um despacho dizendo se o autor quer renunciar o valor excedente aos 60 salários mínimos. Contudo, o que a gente tem que observar? O valor da causa não é determinado na propositura da ação? Se na propositura da ação o valor da causa era 60 salários mínimos, ok. O valor da condenação é outra história, porque durante o processo vão ter mais parcelas a se vencer no curso do processo. Então, o que a gente tem que observar?
o JEF, ele é competente para executar as suas sentenças também. E o que a gente sempre tem que brigar. O valor da causa é formado no momento da propositura da ação, e não no momento do julgamento da ação. Tá? Então, aqui o parágrafo 1º vem falando, não se inclui na competência do Juizado Especial Federal Cível as causas referidas no artigo 109, 2, 3 e 11, as ações de mandado de segurança, ó, que eu tinha falado para vocês, desapropriação, aqui não tem muito a ver, eu nem vou ler ele por completo, mas está falando do mandado de segurança. Para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal. Então, se tiver natureza previdenciária também. Tá? Aqui. Em razão também dessa parte que nós falamos da execução, que o JEF ele é competente para julgar as ações, o artigo 17 da Lei 10.259 também vai trazer que o pagamento pode ser feito também por precatório. Então, até 60 salários mínimos não é feito por RPV, requisição de pequeno valor. Então, quando exceder esse valor, pode ser feito também por precatório também. Então, essa é uma outra fundamentação. Aqui no TRF da terceira região, diante de tantas reiterações dessa situação, foi editada até uma súmula, que é a súmula 20 das turmas recursais do JEF de São Paulo, da terceira região. Então, depois vocês deem uma olhadinha, que também fala que os juízes são competentes para julgar, então, e executar as suas sentenças. Tudo bem? Aqui tem o enunciado também número 9, do FONAGEF. Outra discussão também grande no Juizado Especial Federal são aquelas causas em que depende maior complexidade, diante até da perícia holística, que a gente tanto fala, né, que é a perícia social, com psicólogo, com médico especialista. Então, em razão dessa questão, a gente tem o artigo 431-B do CPC, que fala, quando tiver perícia complexa, então, o que acontece? Eu poderia direcionar, então, minha ação para a vara federal. Tudo bem? E aí tem essa súmula falando que, nos casos em que a competência do Juizado Federal, os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, então eu poderia também utilizar. Ela não é tão clara assim, mas a gente pode utilizar ela para fundamentar também. Então, muito bem. Só repassando para finalizar, para ver se vocês entenderam bem essa questão, então. Vamos ver se está todo mundo afiado. Ações contra o INSS. Ele é uma autarquia previdenciária. Então, qual é a competência? Competência é federal, Justiça Federal. Exceto as ações em que estiver relacionada ao acidente do trabalho. Então, excetuando a Justiça, então, acidente do trabalho, eu proponho a ação da Justiça Estadual. Tudo bem? Nas ações em que o valor da causa ele tiver o valor até 60 salários mínimos, a competência, então, é do JEF, da Justiça do Juizado Especial Federal. Tudo bem? Falando aqui na competência da Justiça Estadual de acidente do trabalho, propondo a ação aqui, para onde é que vai o recurso? Para o Tribunal de Justiça. Tudo bem? Se a minha competência é federal, contudo, eu utilizo a competência delegada, porque no domicílio do autor não tem nem Justiça Especial, nem tem Juizado Especial Federal, também não tem vara federal, eu posso propor na competência delegada. Propondo a ação aqui e a competência sendo do JEF, para onde vai o recurso? Para a turma recursal. Se eu propus a ação, então, competência delegada, tá? Deveria ir para a vara federal, mas eu propus na competência delegada, na Justiça Estadual. Para onde é que vai o meu recurso? Para o Tribunal Regional Federal da minha região. Tudo bem?
Se eu não tiver sede, se o domicílio do autor não tiver sede do Juizado Especial Federal ou da Vara Federal, eu posso utilizar, então, a subseção, que abarca aquele município, posso utilizar a competência delegada ou ainda propor na capital. Tudo bem? No Juizado Especial Federal é a mesma coisa, se não tiver no domicílio, eu posso propor, então, na competência delegada ou na subseção, que abarca, ou então, na capital também. Tudo bem? Se o domicílio do autor tiver sede da Justiça Federal ou do Juizado Especial Federal, eu tenho que propor lá mesmo, na sede da Justiça, então, Federal ou Juizado Especial Federal. Tudo bem? Bem tranquilo? Bom, essa foi nossa última aula, então, de nivelamento. Obrigada pela presença de vocês. E eu espero vocês nas próximas aulas, nos próximos cursos. Até mais!